a gente já conversou um bocado. Todo mundo já sabe, já tá tudo... Saber, a gente sabe na hora. Olha, já me jogaram no ar. Eu agradeço, obrigada. Obrigada, perdão, mil perdão. Pessoal, eu estava agora na SMED em uma reunião com o secretário. Ninguém tem derrotadas por referências. Pessoas, elas têm por referência alguém que a impulsione, alguém que traz um impacto positivo, né, para que a pessoa possa seguir. Então, quando você fala dessa forma, eu me sinto feliz, tá? E me sinto contemplada em meio a isso tudo, porque a nossa luta aqui é coletiva, tá? E eu quero que a Flávia me diga o seguinte, Flávia. Você encontrou mulheres com dificuldades, desesperançosas. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Quando nós falamos de empreendedorismo e o recorte em empreendedorismo feminino, a gente encontra um entrave muito grande, principalmente na cabeça de muitas mulheres, Sim. que considera impossível para ela dar passos, para ela seguir. E eu acredito, esse não é um trabalho de um recorte meu, eu faço esse trabalho, mas é diferenciado. Sim. O seu tem um recorte, né, bem definido para o que é, e que não é tarefa fácil. Não é. Você tirar uma mulher do ostracismo, tá? Para fazer com que ela acredite em si mesma. É bem complicado. Você teve, durante esse ano, essas diversidades de problemas? Principalmente porque, assim, Ireuda, a gente precisa começar primeiro com uma quebra de uma crença, né? A gente sabe que, estatisticamente, 54% das pessoas que empreendem no Brasil são mulheres e são mulheres negras. Só que a maioria dessas mulheres que empreendem, elas empreendem não por oportunidade, mas elas empreendem por necessidade. Então, o primeiro passo que muitas vezes a gente precisa desconstruir é essa ideia de que você precisa empreender para sobreviver. Né? Mas você precisa empreender para prosperar. Eu sempre falo que eu não conheço nenhuma outra forma de emancipação que não dinheiro. Então, o dinheiro emancipa, o dinheiro nos dá poder de compra, nos dá poder de escolha, né? Nos traz uma possibilidade de uma vida melhor. Então, a partir dessa perspectiva, eu sempre falo que o empreendedorismo, ele precisa ser para nos potencializar. A partir dessa ideia de que a gente vai prosperar e não que a gente vai sobreviver. Então, o primeiro passo é entender, você está empreendendo por quê? Porque você quer sobreviver ou porque você quer prosperar? Então, a partir disso, é entender que o nosso saber, ele pode ser precificado. Né? A gente, por exemplo, a Thalita trabalha com liderança. Ela poderia simplesmente ficar dentro da empresa que ela trabalha sendo líder, mas ela escolheu fazer desse conhecimento que ela tem, né, ela alcançar outras pessoas e ser monetizada por isso. Então, o empreendedorismo é acima de tudo, uma competência, porque quem é empreendedor resolve o problema de alguém. Então, eu estou resolvendo o problema de alguém, que eu tenho uma dor de carreira, eu quero ter uma carreira melhor, uma carreira próspera, eu quero ter uma carreira em que eu ganhe mais e que eu seja reconhecida. Eu tenho essa dor, você resolve, eu resolvo. Então, eu estou empreendendo porque eu quero empreender. É resolver a dor de alguém, resolver o problema de alguém. Então, ao longo desse 2025, eu atendi e atendo muitas mulheres que, na maioria das vezes, falta estrutura, falta técnica, mas não falta conhecimento. É muito essa insegurança, porque a maior parte do meu público é de mulheres negras, então a gente sabe que quando a gente vai para esse recorte de raça e de gênero, os desafios eles são maiores, né? Então, o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, o empreendedorismo, ele é mais desafiador para quem é negro, para quem é mulher, né? Então, quando a gente junta esses dois recortes, o desafio ele é maior. Agora, é isso que você falou, né? Quando a gente muda essa mentalidade e entende que você tem potência, que você pode ser próspera, que você pode crescer na sua carreira e se emancipar, porque eu sempre digo, dinheiro emancipa. Então, a sua carreira ela precisa também te trazer não só prazer e satisfação, mas também dinheiro. Então, a partir disso, você prospera. Thalita, você vê a fala de suma importância da Flávia quando ela fala do ato de empreender por necessidade. Eu queria ter e aí já entra, né, a fala dela é muito complexa, uma fala muito rica, já entra aí, como ela já fala, né, da dor de solucionar, já entra aí com uma dor extraordinária. Né? Porque já enfrentamos ali um conflito. Essa mulher que está a empreender
por essa questão, ela já não começa com tanta paz, porque ela já começa ali com um conflito. Ela precisa tirar dinheiro para o ganho, ela precisa fazer o trabalho render, prosperar, o capital de giro, e conflito. E é nessa hora que realmente ela precisa de uma mentora, não adianta. Na maioria das vezes é quase impossível caminhar sozinha. Fala sobre isso. Eu amei a fala da Flávia, porque quando a gente fala de liderança, de empreendedorismo, o maior problema não é a técnica, não é o conhecimento. 80% daquela mudança de vida daquela pessoa está na crença dela mesma. Porque geralmente, como a Flávia falou, a gente vai para esse lugar do nosso fazer visando a sobrevivência. E nós, mulheres, por causa de uma estrutura, por causa da nossa história, estamos no padrão sobrevivência. Estamos no padrão em todas as áreas da nossa vida. Eu estava conversando um pouco com a Flávia antes, o quanto de culpa uma mulher carrega por empreender, por ser mãe, por se cuidar. Como se isso fosse, não fosse merecimento, sabe? Como se ela não merecesse ter um espaço de tempo na tua vida para cuidar dela, enquanto pessoa, não como CNPJ. Então, essa visão dela mesma, nessa questão da visão de crença em sobrevivência, é uma mudança que, quando a gente vira, né, quando a gente entende a capacidade, as nossas potencialidades, a técnica só agrega, porque a técnica e o conhecimento é adquirido. E ninguém tira isso da gente. E a gente tem conhecimento de várias coisas, né? E aí vem, sim, uma mentora para ajudar a estruturar, para ajudar a alavancar. Mas enquanto essa visão de si próprio não vira, não se enxerga enquanto potência, enquanto múltiplas habilidades, enquanto múltiplos poderes de ocupação de espaços sem culpa, a gente não prospera de verdade. Olha, Thalita, e o que ela está falando, Flávia, eu já estive em vários lugares, até porque eu faço palestras, né? E de ouvir mulher falar, e ela tem uma fala brilhante, ela envolver a plateia, e quando terminar que você dizer assim, ó, parabéns, ela dizer o seguinte, olha, sinceramente, ela não acreditar naquilo que ela tem a capacidade de fazer e fez. Sim, perfeito. E quando você fala, ela se diminui, é preciso muito da sua parte para conseguir. Aí vem o que a Thalita coloca. Se ela não vira essa chave, porque todas de nós aqui eu tenho certeza, e vou falar por mim, por você e por vocês, e depois vocês nos implementam. Quando nós começamos, muitas vezes começamos com uma segurança que na verdade nem tínhamos naquele momento. Só precisávamos encarar e encaramos. Sim, perfeito. Porque aí depois você se reconhece, você desenvolve, você cresce e não tem mais quem te segure. Assim como eu tenho certeza que já teve plateia em que vocês estavam palestrando e que teve pessoas que tentaram intimidar vocês e que olha, até hoje, olha a sua intimidação. Para mim, hoje, minha amiga, eu me conheço, eu sei que eu estou aqui porque posso, eu estou aqui porque tenho condição, então o seu olhar não vai me influenciar em nada. Você, para mim aqui, é apenas uma pessoa, porque eu já passei por isso. A Viola Davis, em 2015, quando ela ganhou o Emmy, ela fez um discurso muito poderoso que ela disse assim, o que separa as mulheres de cor das mulheres brancas é a oportunidade. Ninguém vai ganhar um Emmy se não houver um diretor, um roteirista que te dê um roteiro. Por que eu estou falando isso? A falta de oportunidade para nós mulheres negras gera nesse imaginário um lugar de que aquele espaço não me pertence, não é para mim. Né? Então, às vezes, quando essa mulher ela consegue acessar certos espaços, ela sempre acha que ela não é boa o suficiente, que ela não está pronta, que ela está sempre se provando. E essa síndrome da impostora, ela nos acompanha, ela me acompanha ainda, ela acompanha a ancestral. Com certeza. Né? Só que a grande diferença é, eu sempre digo que a síndrome da impostora, ela tá em nós o tempo inteiro. A diferença é que às vezes a gente abre a porta para ela entrar, ou às vezes a gente deixa ela do lado de fora. Do lado de fora. Né? Quanto mais a gente vai se trabalhando, a gente não vai abrir a porta para ela entrar, ela tá ali. Né? Ela é a nossa sombra, mas a gente não vai abrir a porta para ela entrar. Então, trabalhar essa autoestima feminina, esse empoderamento, que ele é coletivo, no sentido de dizer assim, olha, você é muito boa, você tem potência, o seu saber é muito rico. É um trabalho
diário. A tua história é digna. A tua história, ela é um trabalho diário, né? Então a gente precisa fazer isso todos os dias, né? Com nós mesmas, com as nossas alunas, eu especialmente que atendo só mulheres. Então esse processo não é muitas vezes esse acolhimento que a gente faz com as nossas alunas, não é só do ponto de vista técnico de ferramentas e estratégias, mas é também um acolhimento feminino no sentido de dizer assim, olha, eu tô aqui para te apoiar, para te ajudar. Eu sei que você é boa. Eu sempre falo que todas as minhas alunas, quando elas fazem projetos, eu faço questão de fortalecer, que sempre que eu tenho oportunidade de presenciar, de prestigiar. Né? Eu não trabalho diretamente com empreendedoras, mas trabalho com carreiras de mulheres e algumas delas são empreendedoras. Então, assim, esses desafios, eles são muito comuns, porque é isso, né? É essa síndrome de que a gente vai falhar a qualquer momento. Então, isso nos acompanha. Isso precisa ser reforçado todos os dias. A todos os dias. Nós vamos agora assistir uma matéria e nós vamos continuar com o papo, porque, inclusive, está muito interessante. Eu estou gostando muito, estou gostando muito. Estou gostando muito. E nós vamos agora assistir uma matéria, até porque é a matéria tema do programa. E se eu não chamar, a produtora fura meu olho, porque você já deve ter visto a placa, né? E aí a repórter fica também, uai, eu fui pra rua, eu me esmerei para fazer, não vai usar? Avisa aí que tem uma matéria. Então, tá no ponto. O ano de 2025 consolidou o empreendedorismo feminino negro como uma das principais forças de resistência econômica no Brasil. Segundo dados recentes, mais da metade dos negócios liderados por mulheres no país são comandados por mulheres negras. Muitas delas chefes de famílias que encontraram no empreendedorismo uma alternativa ao desemprego e às desigualdades históricas. Em Salvador, cidade marcada pela ancestralidade negra, o empreendedorismo feminino ganhou ainda mais força no ano de 2025, sobretudo nas periferias, no comércio popular, na economia criativa, fortalecendo a renda local. Você conhece ou já comprou alguma coisa com uma mulher negra empreendedora? Já sim, já comprei várias coisas de crochê. E é um trabalho muito incrível, porque é 100% artesanal e elas mesmas que fazem. Na sua opinião, qual a importância do empreendedorismo feminino negro para a economia e para a comunidade onde a senhora vive? Tem uma importância muito grande, visto que Salvador é uma cidade negra, uma cidade maioritariamente negra, de população negra, onde temos muitas jovens, muitas meninas que precisam empreender, começar desde novas a trabalhar e manter o próprio sustento, entendeu? Meninas de comunidades negras precisam realmente estar recebendo essa ajuda, é muito importante. A comunidade feminina negra. Em 2025, iniciativas de capacitações, feiras empreendedoras e ações de microcréditos ampliaram oportunidades para as mulheres negras, mas os desafios continuam presentes. Elas ainda faturam, em média, menos da metade do que os homens brancos empreendedores. A sobrecarga de trabalho, a dificuldade de acesso a crédito e o racismo estrutural ainda impactam essas trajetórias. Mesmo assim, essas mulheres criam rede de apoio e transformam o empreendedorismo em um ato coletivo de resistência e dignidade. A retrospectiva de 2025 mostra que investir no empreendedorismo feminino negro é investir em justiça social, autonomia econômica e transformação real. Voltamos aos estúdios do Forte por Ser Mulher. Sinceramente, eu acho que vocês terem insistido para passar essa matéria foi muito válido. Eu quero parabenizar a repórter. Foi uma matéria ótima mesmo, ótima. A matéria com bastante conteúdo, né? Fala de tudo. Ela foi muito boa, tá? Gostei muito mesmo, parabéns. E retrospectiva 2025. Houve avanços na sua visão? Houve, sim. A gente teve recentemente a Feira Preta, que historicamente sempre foi realizada em São Paulo e pela primeira vez foi feita em Salvador. E foi um festival que eu, inclusive, fui prestigiar. Sim. E foi um festival que foi totalmente gratuito, com shows, mas com muita parte cultural, mas também com muita parte intelectual. Então, eu assisti palestras incríveis, Sim. como a Carla Cotirene, por exemplo, que foi falar. Então, hoje a gente tem avanços, né? A Cotirene é muito boa, né, Ela é gente? incrível. A matéria ela foi assim brilhante porque trouxe alguns dados e algumas perspectivas. De fato, eu senti, porque eu fui uma pessoa
que tive acesso a crédito por ser empreendedora, afroempreendedora, né? Tive acesso a formações do Sebrae, a eventos do Sebrae, pude me cadastrar no Sebrae para usar o espaço do Sebrae de forma gratuita. Então, assim, muitas vezes, o que é que eu percebo, Hereuda? Que muitas empreendedoras, especialmente afroempreendedoras, às vezes elas, por estarem ali o tempo inteiro na sua jornada de trabalho, elas não têm tempo para pensar fora da sua própria atuação. Então, o grande desafio, muitas vezes, dessa empreendedora é ela sair da sua própria bolha, mas ela não está nessa bolha, às vezes, porque ela quer, mas porque ela não consegue ter tempo para desenvolver, acompanhar. E também não conhece, né? Não conhece programas de microcrédito, não conhece formações gratuitas do Sebrae, não conhece muitas coisas que a prefeitura, que o governo do estado, que o governo federal trazem de forma gratuita ou com baixo custo, baixo investimento. Então, eu acho que, assim, é preciso que a Feira Preta, por exemplo, estava super vazia. E estava vazia. Então, muita gente não sabia. Com quantas mulheres que nós temos aí precisando de um espaço então eu acho que para precisa poder... essa divulgação, Mael. Como até disse o dado, Salvador, enquanto cidade preta, tem uma feira preta de empreendedorismo e a gente não conseguiu ocupar o suficiente. Então, acho que vai muito nesse lugar que a Flávia falou mesmo, da gente estar trabalhando essa divulgação. 2025 foi um espaço em que cresceu muito, principalmente essa comunidade das empreendedoras e sim do negócio voltado para o público afro, para o público negro. Sim. Eu vi muitos espaços, muita empreendedora voltado para o financeiro, para o público feminino, negro, vi vendas específicas, vi mentorias específicas para esse público. Eu acho que 2025 acho que foi um grande marco para esse espaço. Eu vi assim, participei de diversas palestras, a Sebrae também foi, acompanhei colegas também, amigas, eu acredito que foi um ano marcante. E sabe o que é legal? Desculpa. Fique à vontade. Sabe o que é legal disso tudo? Sim. É perceber que o avanço, ele vem para diversos níveis de empreendedorismo, né? Então, quando a gente fala em empreendedorismo negro, as pessoas associam muito ao artesanato, a questões muito manuais, mas a gente tem muito além. muitos níveis. A gente tem mulheres que são empresárias, não são só mais empreendedoras, elas são empresárias, são donas de restaurantes, são donas de hotéis, são mulheres que são milionárias e que são daqui de Salvador, que são baianas e que conseguiram prosperar com muito trabalho. Então, eu acho que é muito essa ideia. A gente sabe que o empreendedorismo, ele é ancestral, né? A gente está no nosso DNA, né? As nossas tataravós, as escravizadas, foram as primeiras empreendedoras que se tem conhecimento. Então, está no nosso DNA empreender. A grande diferença é que a gente precisa começar a fazer isso de forma estruturada, entendendo que essa é uma forma da gente ganhar dinheiro para se emancipar e não só para sobreviver. Eu queria só fazer um adendo. Fique à vontade, vocês estão à vontade aqui, estão em casa. Ela trouxe esse aspecto do empreendedorismo como ancestral, e é verdade, a grande questão também é que a gente precisa enxergar isso como potência. Sim. Porque, por exemplo, geralmente quem trabalhava com venda na nossa história eram aquelas pessoas, não, mas aquilo ali não deu pra nada, não. Foi vender alguma coisinha ali na esquina. A gente sempre viu o vendedor, o empreendedor, geralmente com um olhar mais de sobrevivência, aquele que não deu certo muitas vezes. Isso também está na nossa história. Inclusive, a gente tinha uma resistência até lá atrás em ser vendedor, até né, justamente porque traz esse estigma. E a gente... de fracasso. Perfeito, Nada. exatamente. Isso. E começar a enxergar essa visão empreendedora ancestral da nossa história como potência também e traz como muita emancipação, como traz ela muita coloca cura para nossa emancipação enquanto empreendedor e quanto os futuros também que vêm a partir de nós, né? É. Então foi muito bom ter feito esse adendo, porque é importante que a gente traga essa questão da história empreendedora nossa como potencialidade, não mais como sobrevivência ou fracasso. Exatamente. E é importante também quando você fala que vem com cura. Total, esse entendimento. Total, Tá? total. E aí é sanar uma ferida que a gente tem sangrando, né? De muito tempo, e provar que ela cicatriza assim, tá? E que deixa só o rastro lá de que foi uma doença. Uma dor. Né? De uma dor. A Flávia tem citado muito emancipação. E eu quero muito que as mulheres lá na comunidade, lá da Pop, entendam isso. Que ela pode isso fazendo unha, não é? Sim. Ela pode isso trançando o trança. cabelo. Sim. Ela pode isso costurando, né? Uhum. Reformando. Ensinando. Porque quando eu estive em uma palestra, acredito que
já deve estar caminhando para 90 dias. E uma mulher, eu falei, não é, sobre as mulheres se libertarem, aprenderem, tomarem cursos. E quando terminou, uma mulher me procurou. E ela falou para mim que queria uma ajuda, um emprego. Eu disse a ela, querida, não tem emprego, mas aqui está tendo uma base libertadora. Ela falou, não, mas eu não quero. E aí, às vezes, de imediato, a gente culpa essa mulher, mas não é essa cultura, né? Sim. Essa escravidão, essa falta de emancipação. E como Thalita falou aqui no início, a virada de chave na mente, entender que pode realmente fazer alguma coisa. Essa emancipação, desculpa. Tá, enquanto você fala, eu vou procurar aqui perguntas. Pode falar que eu estou ouvindo. Essa emancipação, ela precisa ser primeiro mental, né? Porque a gente precisa... às vezes você... É igual uma pessoa que é muito gordo e emagrece e continua pensando como gordo. Ela precisa mudar a mentalidade. E comendo como gordo. Então, a pessoa que vem da pobreza, que vem de uma situação de escassez, muitas vezes para ela construir uma mentalidade próspera é desafiador. Mas ela é completamente possível e isso é feito através da educação. Através do conhecimento, através da troca, através do saber. É isso que vai trazer. Quando eu falo de emancipação, é no sentido da gente ter acesso a direitos que nos são negados e que muitas vezes a gente acha que não são nossos, que a gente não é para que aquele lugar não é nosso. Empreender não é para todo mundo e tá tudo bem. Até porque se todo mundo empreender, vai chegar um momento que a gente não vai ter cliente, Exatamente. né? Empreender não é para todo mundo. Só que, seja lá o que você escolher fazer enquanto carreira, você precisa... essa mentalidade de emancipação, ela vem muito da escolha que você quer para sua carreira. Então, você pode prosperar se você quiser ser um executivo dentro de uma empresa, você pode prosperar se você quiser... E eu sempre falo, se você quer fazer unha, faça uma unha muito bem e entenda que ali não é o final. Você pode crescer, você pode, inclusive... Eu conheço uma empreendedora que hoje, ela dá cursos para manicures. Ela se tornou mentora. Né? Então, é muito nesse lugar. É você começar a fazer, a construir a ideia de que aquele espaço que te foi apresentado de forma pequena só vai caber se você quiser. E procurar, né, esses espaços, porque são visões crescentes, né, Flávia? Isso. Muitas vezes você começa ali vendo a oportunidade de curar a dor por meio da unha em si, mas ainda não está no seu nível de acesso, nível de visão, talvez liderar uma equipe de manicures que façam isso. De você começar a ensinar um método do que você aprendeu ali, que tem um detalhezinho naquela unha e que você construiu, que fez toda a diferença num resultado de qualidade. E ali você passa a ser, além da fazedora da unha, mais uma líder. E aí você começa a ver uma possibilidade de uma empresa, de um negócio. Isso é uma visão crescente de carreira, né? Essa visão crescente de negócio e que a gente precisa estar ocupando esses espaços, porque se a gente não viu, se a gente não conhece, não tem essa história gravada, não tem esse acesso gravado. Então, o que eu sempre busquei, e que aí vem muito também do que a Flávia falou, da gente estar trabalhando esse conhecimento, essa divulgação, de saber dos nossos direitos, de saber de trazer conhecimento. E conhecimento ninguém tira da gente. Isso eu posso dizer assim para uma mulher preta, que conhecimento ninguém te tira. Quanto maior repertório da libertação, você puder ter, maior liberdade de qualquer coisa você pode ter. Chama-se repertório, conhecimento. Eu digo que mulher precisa conhecer das coisas, ter profundidade, não pode ser rasa. A gente tem que ser profunda, tem que ter fome de conhecimento, sabe? Isso liberta a gente. Então, é importante que a gente busque esses espaços de referência para que a gente amplie essa visão. Essa visão de negócio, essa visão de empreendedorismo, essa visão de dor e de potencialidade, para sair desse lugar de estou fazendo por necessidade, vou fazer essa unha aqui que eu preciso pagar minha conta. Sabe, eu digo sempre, eu comecei a educar a fala para meu filho de que mamãe não vai trabalhar para pagar a conta. Eu vou trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo. Eu vou trabalhar para ajudar as pessoas a prosperar seus negócios. Eu vou ajudar as pessoas a ter acesso à água. Não, filho, mamãe vai trabalhar porque eu vou ajudar as pessoas. Eu vou trabalhar porque eu vou ter uma reunião importante que eu gosto de fazer. Ele não vai ouvir que eu vou trabalhar para pagar a conta. O dinheiro não tem esse lugar na minha vida.
Então ele também não vai ter essa referência. Que poderia ser uma mulher também, Sim. que vai ter uma outra referência de linguagem do que eu ouvi, por exemplo. E que tá tudo bem, foram as referências que os meus pais tiveram, mas a partir de mim eu posso fazer diferente. Então eu acho que é muito essa busca a partir da gente, o que a gente pode criar de coletivo, de mudança de perspectiva, de mudança de crença, porque empreendedorismo é crença. É essa autoimagem, é esse acesso a conhecimento para que realmente a gente vá para esse lugar de prosperidade, de potência. Pergunta da Laísa Rebeca. Quais aprendizados recorrentes, a partir de experiências passadas, contribuem para decisões mais estratégicas no presente? Uau, que pergunta complexa, difícil, né? Mas pelo que eu estou entendendo, ela, em outras palavras, ela quis dizer o que você aprendeu no passado que você não repete, né? Que foi um aprendizado. Que foi um aprendizado. Eu vou repetir a pergunta aqui. Quais aprendizados recorrentes, a partir de experiências passadas, contribuíram para decisões mais estratégicas no presente? Algo que lá quando se fez, teve um resultado, mas hoje, devido àquela experiência, é usado agora, que eu entendi, com mais eficácia. Você entende melhor como fazer, devido à experiência que teve. Eu tenho uma, assim, acho que na minha trajetória, eu vou trazer essa questão para dar autoimagem, era o medo do julgamento. Eu acho que esse é um dos maiores, sei lá, receios que eu tinha de abrir a boca para falar sobre o que eu acredito. Sim. Porque aí vem naquele lugar de você não se ver naquele lugar, né? De você ter medo do que vão falar, do que vão achar, de achar que a minha trajetória enquanto líder, enquanto gestora, fosse pouco comparada a outras pessoas que passaram por aquele lugar ou que fizeram aquilo. Essa comparação, eu me coloquei uma mudança de perspectiva que eu tive, assim, que mudou muito os meus resultados, a minha forma de empreender. Foi esse lugar de não ter medo do que eu sei, do que eu aprendi, de falar, de me expor. E foi a partir daí que as oportunidades começaram a aparecer. Porque eu sempre entro num lugar de copo vazio. Eu sento aqui nesse lugar para aprender com a Flávia, para aprender com a Ireuda, são as nossas histórias, nossos conhecimentos, e tudo contribui. O que eu sei contribui com o que a Flávia coloca, contribui com o que a Ireuda traz de histórias, e a gente vai para um lugar de construção coletiva. A questão é que a gente sempre vai para esses lugares a gente precisa melhorar disso, competição. Sim. E essa autoimagem de ter medo de falar porque eu vou estar me comparando, vou estar competindo. Quando eu comecei a mudar isso e perceber que quando eu me calava, eu perdi oportunidades, me trouxe um outro resultado. E vendo o que você está falando, às vezes a mulher sente uma insegurança de levar com ela algo que ela aprendeu aqui com Flávia, algo que eu aprendi aqui com você. Nós estamos em desenvolvimento sempre, até que chegue o nosso último estágio. Numa conversa, aqui, por exemplo, a Flávia falou algo aqui sobre a mulher estar sempre ocupada, a mulher que empreende, e que ela não tem tempo, né, na maioria das vezes, de estar participando de cursos, de estar se desenvolvendo. Imediatamente, a minha mente já me trouxe, olha, eu já preciso voltar a ler minhas coisas, viu? Já tô... É verdade. Imediatamente. Na sua fala, no momento que você falou, já veio na minha mente, olha, eu preciso voltar a fazer minhas leituras. Por exemplo, você tem uma área que você domina muito bem, mas pare de fomentá-la para você ver quando você for falar, mesmo você... conhecendo muito bem, você vai ter dificuldade de argumentos. Sim. Não é verdade? Então a gente precisa realmente estar trabalhando em nós, estar buscando um tempo, e eu, minha amiga, já vou buscar um tempo. E a gente precisa... Desculpa, a gente precisa começar. Estava falando sobre isso com a Thalita hoje. Hoje eu atendi uma aluna na mentoria em que a gente estava falando justamente sobre isso. E aí não tem como a gente não fazer o recorte de raça e de gênero, né? A gente tem muito essa ideia de que eu preciso estar pronto para começar algo. Perfeito. Né? E na busca desse pronto, a gente deixa oportunidades passarem, porque o pronto não existe. A gente está como você muito bem falou, em constante desenvolvimento. O que a gente precisa muitas vezes é de começar. E respondendo a pergunta que a telespectadora fez, Laísa,
A Laísa, obrigada pela pergunta, Laísa. No meu caso especificamente, coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada empreendedora, não só, eu acho que a fala da Thalita foi incrível, assim, não só não desistir, mas a também trabalhar de forma estruturada. Aí quando eu entendi que o empreender para mim, ele tinha que sair desse lugar da sobrevivência para ir do lugar da potência, eu comecei a fazer as coisas de forma estruturada. E a entender que era importante eu tirar tempo para aprender, para um ambiente, ele muda o jogo. Total. O que vai muitas vezes ajustar a nossa mentalidade é o ambiente que a gente vive. As referências. Então, se você está num ambiente de escassez em que as pessoas pensam de forma escassa o tempo inteiro, essas pessoas elas podem ter inclusive um bom poder aquisitivo, mas são pessoas que pensam pequeno, que não pensam na prosperidade. O ambiente ele vai te influenciar. Ao mesmo tempo em que, se você está num ambiente em que as pessoas elas vão falar de forma próspera, elas vão contar a sua história, elas vão falar de superação, elas vão dizer assim, poxa, comigo eu enfrentei essas dificuldades, mas eu fiz isso aqui, eu usei tais técnicas, tais métodos e consegui prosperar. Então o ambiente ele muda o jogo, isso foi um aprendizado que eu tive. Então, 2 pontos para mim foram fundamentais, nunca deixar de estudar, nunca deixar de aprender. Conhecimento ele é muito importante porque ele liberta. Necessário. E o ambiente. Então, assim, é muito importante você estar em... Se você quer se tornar uma pessoa potente, esteja convivendo com pessoas potentes. E aí, para um recorte só, que eu acho que cabe muito a gente falar para dentro desse espaço feminino e negro, um conhecimento, assim, que precisa toda mulher, toda pessoa, mas, assim, vou trazer para as mulheres em si, chama-se conhecimento financeiro, gente. Conhecimento financeiro liberta. E eu não estou dizendo que precisa ter dinheiro para ter educação financeira, não. A gente começa tendo educação financeira para depois ter dinheiro. E é uma das maiores coisas que aprisiona as nossas mulheres negras. É a necessidade mesmo de sobrevivência financeira, de se bancar. E quando a gente vai falar de empreendedorismo, de negócio... É básico, tipo assim, a necessidade básica como beber água é saber um pouco de educação financeira, sabe? A gente precisa saber como gastar, como cuidar dos nossos custos, entender um pouco como é que funciona o jogo do dinheiro, porque o dinheiro liberta qualquer mulher. Exatamente. Cadu, eu tenho certeza que a Flávia também te ama. Você está fazendo aí as maiores declarações de amor para sua irmã aqui, tá? Vou chamar minha Flávia Silva, seu irmão está aqui te assistindo, te amo. Também te amo, meu amor. Ele colocou aqui, que lindo, né? Que maravilha. Olha, pessoal, eu sei que tem gente... eu tô mudando minha pergunta, elas não tá lendo. Tá? Tem um bocado de pergunta aqui, sim. Só que tem o seguinte... No início do programa, nós começamos com um bate-papo muito bacana, onde elas fizeram um recorte muito legal e que trouxe respostas praticamente para todo mundo. Então, eu estou deixando elas falarem, porque elas estão falando o que vocês estão perguntando. E aí está indo tudo muito legal. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, quem é essa, Gabriela? Boa tarde, parabéns pelo tema, excelente. Tenho uma pergunta. O acesso a crédito e investimento melhorou para muitas empreendedoras nos últimos anos? Para as mulheres negras? Sim, melhorou, sim. Eu sempre falo que assim... Não, a gente começou atrasado. A gente começou 12 e 20. Então a gente tem 20 minutos a mais de programa. Eu sempre falo que assim, quando a gente fala que conhecimento é libertador, é também nesse sentido de saber como as coisas funcionam, onde elas estão. Né? Então, é muito importante as afroempreendedoras, os empreendedores de maneira geral, mas as afroempreendedoras, a prefeitura, mas especialmente do governo do estado, através do CEPROME, eles têm muitas políticas de acesso a crédito, a microcrédito, a crédito com baixíssimos juros para afroempreendedores. Então, assim, se tem um conselho que eu dou para essa mulher, procure o CEPROME. Então, procure o Sebrae, procure o CEPROME, busque compreender como é que funciona. Normalmente, esse período é o período que começam as inscrições para avaliação. Então, uma outra coisa que... A Thalita ela falou muito sobre educação financeira. Tem um mentor de negócios que ele fala que é muito importante qualquer empreendedor dominar 5 processos, principalmente se você estiver começando. Finanças, vendas,
pós-venda, as redes sociais e as suas relações com outros empreendedores. Então, a gente não pode empreender achando que o nosso resultado ele vai vir só do nosso trabalho. É toda uma base. Então, você precisa ter uma rede de relacionamentos que se sustente. Você precisa entender, principalmente se você estiver no início, que você não tiver grana para pagar social media para fazer, você mesmo vai ter que fazer. Eu empreendedora. Eu empreendedora. E a maioria de nós começa nesse processo de não ter ninguém que gerencie nossas redes, de não ter, que você mesmo tem que fazer seus cards. Então você tem que dominar isso. Agora, à medida que você for crescendo, você vai precisar terceirizar. Então, você vai precisar contratar alguém que vai cuidar das suas redes, você vai precisar contratar alguém que vai cuidar da sua imagem. E não ter medo desse crescimento, que ele é natural, né, exatamente. Flávia? Isso significa que você está prosperando. Exatamente. Né? Quanto mais pessoas você contrata para trabalhar com você, mais próxima você vai ser. Porque você sai do operacional, né, e vai começar a pensar só de forma estratégica no seu negócio, em como é que você pode produzir mais, como é que você pode rentabilizar mais. Então, vai deixar de operacionalizar para começar a crescer de forma próspera. Porque eu relutei muito nessa fase do crescimento, de perceber que eu só não estava dando mais conta de todas as caixinhas do eu empreendedora para começar a terceirizar, porque aí você vai, mas vai ter mais um custo disso daqui, mas vai ter mais um custo disso daqui. Só que aí você deixa de estar estrategicamente potencializando a sua habilidade principal dentro daquele negócio para estar fazendo outras caixinhas. Então, vai chegar aquele momento em que a gente vai precisar realmente terceirizar, marketing, por favor, preciso de uma pessoa aqui, preciso de uma pessoa com pós-venda que talvez eu não consiga acompanhar. Comercial. Então é importante a gente perceber e ter coragem de fazer esse avanço também. E tem um detalhe, às vezes a gente acha que é um custo, mas quando você percebe que a energia que você estava gastando para fazer aquilo que aquelas pessoas que são melhores do que você faz, e você vai ganhar mais. Perfeito. Então, aquilo que você está pagando, investindo em uma pessoa que vai cuidar das suas redes, uma pessoa que vai fazer seu comercial, você está ganhando muito mais. Porque aquela pessoa ela é especialista nisso. Por melhor que você conheça de comercial, não é a sua praia. Perfeito. Comercial, ele é muito bom no comercial. Quem é do marketing é muito bom no marketing. Perfeito. Então, ele vai ser melhor que você. Perfeito. Você vai ficar na parte estratégica. Eu que trabalho com equipes, né, equipes grandes, eu sempre digo, eu adoro trabalhar com pessoas que sejam muito melhores do que eu, no que elas se propõem a fazer, porque eu fico na minha base da especialidade do que eu sou boa e tem outras pessoas trabalhando nas potencialidades dela e isso só soma no nosso negócio. Exato. Jéssica, você fez 2 perguntas. A primeira, a Flávia já respondeu. Você perguntou onde encontrar, né? Boa tarde. Amando o programa. O tema, onde as mulheres podem achar o apoio para empreendedorismo feminino. Ela já falou de lugares. Sebrae tem muitos cursos também. Ok, você segue com... Pronto. A Thalita acaba de responder a sua segunda pergunta, que você começa perguntando, ou você faz mais uma pergunta aqui, qualificação para as mulheres carentes que querem crescer. Onde achar esse apoio, essa ajuda? Tem no Sebrae, mas assim, e tem também muitos microempreendedores que também trabalham com capacitações, capacitação financeira, capacitação de negócio, estrutura. Sempre a gente começa pequeno, gente. Então, assim, tem muita coisa gratuita também aí que tá disponível no mercado. Agora, como a Flávia falou, vamos ampliar o nosso ambiente, o nosso network para ter acesso a esses lugares, a esses ambientes. A gente sair da nossa bolha para ir para essa bolha do afroempreendedorismo mesmo. Tem muita coisa boa e de gratuita hoje. Muita, mas não é pouca não, tem muita coisa. Tem uma pergunta aqui que eu considerei importante, a união da Nação Azul Marinho, o presidente, não é? GCM Maciel faz o seguinte, qual o momento mais marcante para cada uma de vocês nesse ano de 2025? Uau, que pergunta. Eu achei a pergunta bacana. Eu tive, graças a Deus, eu tive muitos momentos marcantes esse ano, mas sem dúvida nenhuma, o ponto alto foi o lançamento do meu livro. Em julho desse ano, especificamente no dia 10 de julho, eu fiz o lançamento do meu livro Você é a Sua Melhor Marca, na livraria LDM do Shopping Bela Vista. Esse livro, ele conta um pouco da minha trajetória, mas ele principalmente eu compartilho ali todas as estratégias e técnicas que eu aprendi na construção de uma marca pessoal de valor.
E o que é marca pessoal? O que, é que as pessoas falam de você quando você não está no ambiente? O que, que você deixa? Qual é o seu legado? Então, sem dúvida nenhuma, a escrita do meu livro, mas o lançamento dele, eu sempre digo que ver meu livro no mundo foi uma das maiores emoções da minha vida, porque e entra nesse lugar, por que lançar o meu livro foi tão importante para mim? Porque ele entra na realização de algo que há um tempo atrás eu achei que não fosse possível. Porque aquela coisa, ser escritora, falar que eu sou escritora, nossa, isso tem um peso, né? Isso para mim era muito distante. Eu, uma mulher gorda, preta, nordestina, né? Poxa, ser escritora? Quem é você? Eu fui Faltou você falar bonita, nega. Mas eu falo muito nesse lugar do que as pessoas nos diminuem. Nos diminui. Né? E assim... Onde elas querem nos manter. Exato, perfeito. E durante muito tempo eu acreditei nesse lugar, de que aquilo não era para mim, de que aquele espaço não me pertencia, de que ser escritora era algo impossível. Então, sem dúvidas, o ponto alto do meu ano foi o lançamento do meu livro. Seu livro. Ai, que maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Bom, eu acredito que foi a diretoria de saneamento da empresa que eu trabalho. Eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida profissional. Trabalhar com saneamento do estado da Bahia como um todo é um puta de um desafio. Eu tô falando aí de 417 municípios no estado da Bahia, eu tô falando de mais de 200 pessoas para liderar. E eu fiz o fechamento da empresa de resultados ontem. E ter me visto o quanto potência que conseguiu realizar isso, nossa, foi muito, assim, muito bom. Foi né? Porque eu acho que vem muito desse lugar, né? Do legado, do propósito que você tá vindo materializado ali, que tem um pouco de você ali, que vai passar adiante. Então, eu acho que ter visto isso, ter percebido isso, me causou bastante impacto. Eu vi mais uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quem está fazendo é Tamires de Jesus. De que forma intersexualidade entre raças, gênero e território orienta a atuação institucional da SERB? Nossa, foi bem específico. Foi bem longe, né? Foi bem longe. Olha, eu vou me deixar bem vulnerável aqui, tá? Porque eu sou a primeira mulher a assumir uma diretoria. A minha equipe tem 90% de mulheres enquanto líderes, mas eu sou a primeira. Então eu estou abrindo caminhos ainda. Então eu acho que a gente ainda tem um bom legado a construir dentro da empresa. E eu, não só dentro da empresa, eu fora, eu trouxe toda essa minha história e o que eu construí lá como método para outras instituições e para outros tipos de liderança, para que realmente a gente não pode mais só falar de resultados, de dinheiro, a gente precisa falar de humanidade dentro dos nossos negócios. A gente está tratando de pessoas quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de gestão. Então a gente precisa trazer cada vez mais inclusão das pessoas no nosso gerir, na nossa liderança. Então eu acredito que eu ainda tenho um bom caminho dentro da empresa para seguir, mas estamos avançando. Como a inovação tem sido incorporada às iniciativas institucionais voltadas ao empreendedorismo feminino negro? Uau, que pergunta potente também. Né? Tá só perguntas profundas, viu? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Veja, a gente tem o hábito de achar que inovação é você reinventar a roda, né? Quando, na verdade, inovação é você fazer diferente algo que sempre existiu. Então, mais uma vez, na minha visão, a inovação ela vem também como uma questão de mentalidade, mas tem existido uma discussão e uma conversa sobre inovação dos nossos negócios para a gente começar a fazer coisas de formas diferentes. Por exemplo, eu fui em uma palestra no mês passado que ele falou do New Money, né, do novo dinheiro. E o que é esse novo dinheiro? É você, enquanto empresário empreendedor, perceber que você pode criar outras soluções com base no seu repertório, no seu saber. Isso é inovação. Então, o que é aquilo que eu sei e que eu ainda não estou colocando no meu negócio? Que eu não estou colocando como um novo produto, que eu não estou comercializando, isso é um novo dinheiro. Perfeito. Então, o que eu posso fazer dentro do meu espaço, dentro do meu negócio? Por exemplo, eu empreendo, eu vendo coxinha, tá? Mas além de vender coxinha, o que você pode fazer
para te gerar uma renda dentro daquilo que você não precisa aprender algo novo, daquilo que você já sabe. O que pode te gerar? Tá, você vende coxinha como? Ah, não, eu vendo coxinha numa barraca em frente à minha casa, tá? Mas se você já pensou em vender coxinhas para padarias? Não. Isso é um novo dinheiro. É você fazer o que você já faz, mas pensar em outras frentes, pensar em outras possibilidades. Então, dentro do empreendedorismo feminino, a inovação ela tem surgido primeiro a partir de capacitações, né? Tem, como a gente já falou aqui, né? É você trazer tecnologia, trazer inteligência artificial para o seu negócio, se conectar com outras mulheres, mas principalmente pensar em como você pode ganhar mais dinheiro sem necessariamente mudar o nicho, mas é mudar a forma de fazer. Então, é muito nesse lugar da reinvenção, né? De se reinventar. Vou fazer a última pergunta aqui, tá? Quem está fazendo é a Maria Francelina. Quando a mulher negra tem apoio, ela avança. Quando não tem, tudo fica mais pesado. Como essa falta de apoio impacta a carreira e o empreendedorismo? Quem responde, eu respondo, você responde? As duas respondem. Fiquem à vontade. Eu acho que, com certeza, é muito mais difícil, né? Para qualquer coisa na vida, quando a gente não tem apoio, ela é muito mais difícil, né? E, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu não tenho filhos, então isso certamente me coloca em um outro lugar de uma mulher negra que tem filho, que tem família, solo. Que é solo, né? Então, assim, são intersecções que a gente precisa compreender. Mas quando ela fala de apoio, eu não sei de que tipo de apoio específico ela está falando. Pode ser o apoio da família. Se você não tem um apoio da família dentro do seu negócio, dentro da sua carreira, busque se conectar com outras mulheres, criar comunidades de mulheres que com certeza vão te dar esse apoio. Isso, para mim, eu te digo, fez toda a diferença. Porque eu sou a primeira pessoa da minha família que empreendo de forma estruturada. Então, às vezes, a falta de apoio, ela não vem só pura e exclusivamente por não querer te apoiar, mas porque as pessoas não entendem. Não entendem o que você faz. Não entendem o seu negócio. E, na verdade, não tem uma inserção para ela dentro disso. Ela Exatamente. não compreende tanto que não tem essa inserção. E se ela fosse inserir, ela vai se atrapalhar e atrapalhar. Então, eu acho que, assim, buscar uma rede de apoio de mulheres que estão nessa Dentro mesma da condição realidade. que você, mas que querem também se apoiar, que querem aprender. Isso, no meu caso, fez e faz muita diferença. Fazer parte de comunidades de mulheres prósperas, mulheres que enfrentam desafios, mulheres que são solo e que têm muitos desafios, mas que não desistem. Isso te inspira. Então, eu acho que se tem um conselho que eu posso dar é esse. Eu acho que vem muito desse lugar. Acho que a Flávia fez diversos recortes importantes. Essa questão do apoio sempre me remete muito à maternidade, porque realmente é um lugar desafiador. Se a gente tratar de uma mãe que empreende e uma mãe solo, que é uma grande realidade dentro da nossa realidade feminina negra, né? E é um desafio. Eu vou sair aqui um pouco realmente da utopia, porque quando a gente não tem quem fique com o nosso filho para fazer o que precisa ser feito, é um baita de um desafio, tá? E eu trago aqui também, acho que a reflexão da Flávia, porque quando eu precisei ter esse suporte, enquanto eu não pude ter da família, foram mulheres que estavam na mesma condição que eu. Eram mulheres que estavam ali para ter filhos, eram mulheres que estavam com filhos recém-nascidos, em que a gente se ajudava, em que eu poderia deixar meu filho com ela para ir trabalhar, ou vice-versa. Então, eu acho que esse ambiente da gente procurar viver e buscar essa comunidade com apoio é extremamente importante. Eu acho que vale muito esse recurso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Considerações finais das meninas, né? Vamos começar com Thalita. Suas considerações finais, Thalita. Bom, primeiro eu quero agradecer, Ilda, pelo Sou eu que agradeço. Tá? Fico muito feliz, tá, de contribuir para a sua comunidade, né? A sua comunidade também se tornou minha comunidade. E eu sempre agradeço de poder realmente trazer um pouco da minha história, do meu conhecimento. Volto a reafirmar aqui, busquem conhecimento. Esse universo de empreendedorismo é gigante, é um universo novo pra gente. Nós mulheres estamos começando a ocupar esse lugar múltiplo agora. Nossas bisavós, tataravós não souberam o que era isso. Muitas vezes não tiveram poder de escolha, o poder de fala, o poder de dizer o que queria fazer, o de trabalhar por amor e não pela dor.
Então, que a gente busque esses espaços cada vez mais para que a gente realmente ocupe e comece a trazer isso como nova referência para esse público feminino. Eu acho que a partir de nós, a gente tem muito que construir e contribuir para as nossas próximas gerações, então, aqui. Então, eu quero deixar esse convite, tá, para as empreendedoras, porque esse jogo é coletivo, não é individual. Perfeito. Nossa, primeiro, o que falar depois, né, do que Thalita trouxe, mas estou muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez. Thalita usou uma palavra muito bacana para definir o que é isso, o que é comunidade, né? Ali no Instagram eu percebo o quanto que muitas mulheres se fortalecem e se sentem pertencentes quando nos veem. Isso. Ser essa referência, ela é muito importante. E eu vou repetir duas palavras que eu falei muito aqui durante o programa, né? Que 2026 seja um ano de prosperidade e emancipação. Que assim né? seja. Que a gente consiga, de fato, compreender a potência que nós somos, que nós merecemos o melhor. Eu sempre falo isso nos ambientes em que eu estou. Às vezes eu participo de eventos em que é num restaurante bacana e eu digo, eu mereço estar aqui. Sim. Né? Eu mereço estar aqui. Então, assim, eu acho que é importante a gente... garantir para nós mesmos que nós merecemos ocupar espaços que nos foram negados, mas que a gente merece conquistar, que a gente merece estar. Então, 2026 é nosso, eu acredito nisso. Prosperidade e emancipação. Bom, falar o quê? Agora quem pergunta sou eu, né? Falar o quê? É fazer jus a tudo que foi dito aqui por essas duas mulheres que acreditam em mudanças e provaram delas, assim também como eu. E quando nós falamos de mudanças, nós não estamos falando de posição, nós estamos falando da virada de chave de mente, que a Thalita falou sobre isso aqui, e eu acho que foi uma fala de grande relevância, e se isso não acontecer, a gente pode estar, Flávia, onde a gente quiser estar, mas só que a gente não vai ter a mesma força, o mesmo impacto. Eu tenho convicção do que Flávia falou, que vai ser 2026, que assim será. O que Thalita falou, que vai ser 2026, assim será. E sabe por quê? Surgiu uma nova gama de mulheres fortificadas, fortalecidas, mulheres que têm sede de justiça, sede de estar bem, sede de transformar e de também serem transformadas. E aí, eu desconheço quem possa impedir, porque Deus, Ele quer o melhor para todas nós, homens, mulheres brancos, mulheres pretas, enfim, para toda a humanidade. Mas como o nosso recorte aqui é falando do empreendedorismo negro, eu tenho certeza que 2027, 2026, quando nós estivermos aqui tratando sobre a virada de 2027, já se houve vitória aqui, imagina o próximo ano. Que Deus abençoe você, mulher que esteve aqui conosco, você que foi impactada pelo que ouviu e que já está aí toda animada para começar a colocar em prática. Que Deus te abençoe. A próxima quinta-feira nós estaremos aqui de volta. Um beijo no seu coração e muito obrigada por sua audiência. Feliz festas!